Olá a todos! Neste vídeo trago este que é um clássico, Indiana Jones, O Templo da Perdição, o segundo filme da franquia. Então, se gosta desse conteúdo, peço que deixe o gostei no vídeo e caso ainda não seja inscrito, peço que se inscreva no canal para dar aquela força. Antes de começar, quero dar aquele aviso de sempre, onde que vou meter somente aos pontos ocultos e históricos por trás da narrativa do filme, beleza? Agora sim, bora lá para o vídeo. A história começa no ano de 1935, no Clube Obi-Wan, em Xangai. Aqui faço uma observação sobre a franquia Indiana Jones. Ela referencia Star Wars por diversas vezes. Eu falo isso porque meu último vídeo foi do Star Wars, o qual eu falei do próprio Obi-Wan Kenobi. Logo vemos o próprio Indiana Jones, nesse filme ele mesmo se apresenta dessa forma, e seu amigo Wuhan, disfarçado de garçom. Eles encontram o chefe da máfia chinesa, Lao Che, que procurava os restos mortais e a joia rara de Nurhati, o antigo imperador da dinastia Ming. No entanto, a negociação vai para água abaixo quando Che tenta envenenar Jones. Então Jones recorre a Wuhan, que aponta seu revólver para os criminosos. Mas Lao Che o distrai e então elimina Wuhan, o que leva a uma confusão no clube. Jones consegue fugir e nesse momento seu outro amigo aparece, Short Round, que auxilia Jones durante a fuga, possibilitando ingerir o antídoto que estava com a cantora local Wilhelmina Willie Scott, que foi arrastada por Jones na fuga. Logo, eles conseguem chegar ao aeroporto de Nantou e fogem de Xangai a bordo de um avião de carga do próprio Lao Che. O destino final do voo era a Índia. Porém, eles pegam no sono no caminho e nesse momento tanto o piloto e o copiloto, que aparentemente estavam a serviço de Lao Che, saltam do avião com a intenção de matá-los. Mas eles conseguem se salvar a tempo pulando do avião num bote salva-vidas. Depois de uma perigosa viagem pelas montanhas dos Himalaias e de uma correnteza agitada, eles acabam numa aldeia desolada na Índia. Lá, os aldeões se aproximam deles como se fossem iluminados, e o ancião da aldeia pede ajuda a Jones para recuperar uma pedra sagrada, a Pedra Sagrada de Shiva, e que, inclusive, atribui o fato deles estarem lá à própria divindade. O ancião ainda diz que os responsáveis estariam no palácio de Pankot, e que, quando a pedra foi roubada, as colheitas pereceram, e as pessoas estavam passando fome. Além disso, todas as crianças da aldeia haviam sido raptadas por eles. Indiana se compadece com a causa e aceita a missão. Quando eles chegam ao palácio de Pankot, os viajantes são recebidos pelo dono-mó do Marajá, Shatar Lal, e conhecem também o líder do regimento britânico local, o Capitão Bloomberg. Inclusive, a presença de britânicos na Índia nessa época é um fato histórico que vou abordar mais pra frente. Durante o jantar, Indy questiona a Lao sobre as reivindicações dos aldeões. Inicialmente, Lao diz que era apenas uma superstição, mas Indy continua e conta uma história local afirmando que já foi ao centro de um culto religioso fanático, os Tugdi, e que eram adoradores da deusa Kali. Nesse momento, Lao se irrita quando Indy afirma que a pedra sagrada foi roubada da aldeia e aponta vários exemplos da sua falta de discrição e julgamento moral quando ele procura outros tesouros de diferentes partes do mundo. O Marajá intervém, dizendo que tem vergonha da história do bandido na sua região, e Indy pede desculpas pelo seu comportamento, e o jantar continua normalmente. Mais tarde naquela noite, Indy é atacado no seu quarto por um pretenso assassino, e que o leva a descobrir, juntamente com Willie e Short Round, um templo secreto no subsolo do palácio, local este onde os Tugdi se reúnem. E aqui quero fazer os adendos sobre este grupo e aproveitar para fazer um paralelo com outro grupo de religiosos fanáticos envolvidos em práticas letais. Os Tugdi eram uma organização secreta de ladrões que operou na Índia no final do século XIII até o início do século XIX. Eles eram conhecidos por sua crueldade e ritualismo.
Eles eram seguidores fiéis da deusa hindu Kali, a deusa da morte e da destruição, que por sinal também é esposa do deus Shiva. Eles acreditavam que Kali exigia sangue humano como sacrifício. Daí o motivo de vermos Jones encontrar no templo secreto as crianças da aldeia que estavam executando trabalhos forçados. Um outro ponto sobre os Thuj é que eles eram organizados em uma hierarquia. O líder da organização era conhecido como Maharaja. Uma das coisas que os tornavam temidos era o seu treinamento em técnicas de estrangulamento, além de usarem uma linguagem secreta para se comunicar. Eles ainda contavam com trajes característicos como um manto preto e uma faixa vermelha no pescoço que simbolizava sua filiação à organização. Eles foram um problema significativo para a sociedade indiana por séculos, sendo eles responsáveis pela morte de milhares de pessoas, pois suas vítimas geralmente eram viajantes, os quais eles eliminavam por estrangulamento e então roubavam seus pertences. Um dos alvos deles eram os próprios britânicos, que na época haviam iniciado a Companhia Britânica das Índias Orientais, fundada em 1600 com o objetivo de comercializar com a Índia. No início, a companhia limitava-se a negociar bens comerciais como especiarias e tecidos. No entanto, à medida que a companhia foi ganhando poder e influência, ela começou a interferir nos assuntos políticos, algo que levou à instauração do governo britânico. Após esse domínio, os Thuj permaneceram por praticamente mais 2 séculos, até que em 1829, o governo britânico lançou uma campanha militar para acabar com a organização. A campanha foi liderada por William Sliman, um oficial britânico que era um homem inteligente e dedicado. Ele foi bem sucedido em reunir informações sobre os Thuj e seus líderes. Para isso, ele recrutou até mesmo informantes dos próprios Thuj. E finalmente, em 1830, o governo britânico executou um Maharaja, evento este que marcou o fim da organização. Uma curiosidade sobre a conflituosa relação dos britânicos com os Thuj é que a presença deles foi tão marcante que influenciou o idioma inglês. Por isso, o termo thug, que significa bandido, teve origem justamente no lendário grupo de assassinos Thuj. Com o tempo, a palavra thug passou a ser utilizada para descrever indivíduos envolvidos em atividades criminosas ou violentas, ganhando uma conotação mais ampla do seu significado original. E foi daí que surgiu também aquela expressão Thug Life, cunhada e popularizada pelo falecido rapper Tupac Shakur. E até um tempo atrás, tinha virado um meme na internet. Ainda tem a Thug9, né? Que é uma marca de roupas voltadas para o estilo de rua. Feitas considerações sobre os Thuj, agora quero falar de uma outra seita que era ainda mais antiga e mais popular, que eram os Hashashin. Mas antes, eu vou deixar a Berrada dar uma introdução sobre o assunto e depois eu volto para complementar. Assassin. Hashashin, followers of Hassani, eaters of hashish. Que de acordo com a história deles, o hashish era utilizado em cerimônias e rituais da seita. But others contend it comes from Asasiyun, meaning men who are faithful and who abide by their beliefs. Os Hashashin foi uma seita islâmica xiita que operou durante os séculos 11 ao 13, numa região chamada de Levante, onde hoje é conhecida como Oriente Médio. Uma região histórica que fica localizada ao longo da costa do Mediterrâneo. A região inclui os atuais países da Síria, Líbano, Jordânia, Palestina, Israel e Chipre. Ela era chamada desse jeito porque ela era a primeira parte do mundo a ver o sol nascer. Os Hashashin eram conhecidos e temidos por sua habilidade em eliminar seus inimigos, muitas vezes de forma repentina e inesperada. A seita foi fundada por Hassani Sabah,
um líder religioso xiita que se autodenominava Velho da Montanha. Sabah acreditava que a única maneira de combater a opressão do califado sunita era através da violência. Ele treinou seus seguidores em técnicas de combate e espionagem, e os enviou para assassinar líderes sunitas e outros inimigos da seita. Os Hashashin eram muito temidos por seus inimigos, e eles eram conhecidos por sua habilidade de se infiltrar em círculos sociais de alto nível, e por seu uso de veneno e em outras armas secretas. Eles foram responsáveis pela morte de vários líderes políticos e religiosos, até que em 1256 a seita foi finalmente derrotada pelo sultão Al-Adin Kaikobad ibn Qaykhaus, mais conhecido como Qaykobado I. No entanto, a sua fama e o seu legado continuam até os dias de hoje, e a maior prova disso é a franquia Assassin's Creed, que tem inspiração direta neles, e eles também são a provável inspiração da franquia John Wick. Voltando para Indiana Jones, ele também descobre que Molohan, o vilão sumo sacerdote do culto, espera governar o mundo e extinguir o cristianismo. Posteriormente, Indy e seus amigos são descobertos e aprisionados. Jones é forçado a beber o sangue de Kali, que funciona como um feitiço de controle que Molohan utiliza para mantê-lo a seus serviços. Até que Short Round desperta Indy do transe, o queimando com uma tocha. Após isso, eles conseguem, mesmo com muitas dificuldades, fugir do palácio. Porém, eles são perseguidos pelo sacerdote e o restante da seita, até que na batalha final, pelas pedras... Inclusive, no começo eu havia dito que era uma pedra, mas na verdade são 3. E Molohan declara que as pedras lhe pertencem. Nesse momento, Indiana invoca o nome de Shiva, dizendo que Han tinha traído o deus hindu. Nesse instante, as pedras que estavam com Indy começam a brilhar e abrem um buraco na sua bolsa. 2 delas caem no rio. A última pedra queima a mão de Molohan quando ele tenta pegá-la. Indiana consegue evitar e vê o sacerdote cair e ser devorado pelos crocodilos. Jones consegue se salvar e, nesse momento, Bloombird e seus atiradores indianos ajudam a derrotar os reforços dos Tuti. O filme encerra com Indiana, Willie e Short Round regressando à aldeia com a sua pedra sagrada e as crianças desaparecidas, restaurando a ordem e a paz na aldeia. Bom, pessoal, o vídeo é esse. Tentei encaixar as explicações de maneira cronológica e que fizesse sentido com o que foi apresentado. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Novamente peço que, se curtiram esse conteúdo, deixem um gostei, se inscrevam no canal para mais vídeos e deixem também nos comentários se concordam ou não com o que foi apresentado no vídeo para a gente trocar uma ideia. Beleza? Até mais!